coração é um órgão que é móvel, ele não para de bater, felizmente. O coração é o protagonista dos estudos que o São Paulo Pesquisa de hoje acompanha. Qual que é a idade, o senhor falou? 56 anos. Estes pesquisadores querem entender o funcionamento do coração e as respostas que ele dá a estímulos, como aqueles provocados por exercícios físicos e pelo consumo de vinho tinto. Este é o coração de um rato, usado em experimentos do Laboratório de Fisiopatologia Cardíaca da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Nós, até o momento, preferimos trabalhar com rato. E ele tem um comportamento muito ilustrativo do que acontece com humanos. Quando você começa a aprofundar o estudo das modificações que acontecem, por exemplo, você estuda os genes, você estuda as proteínas, aí pode haver algum comportamento particular de uma espécie ou de outra, do rato e de humano. Claro, não são superponíveis. Mas ele tem informações que são muito esclarecedoras e ponto de referência para você fazer as suas opções também, né? O uso de ratos em estudos sobre o coração faz parte de uma linha de pesquisa internacional. Esse é um sistema que nos permite analisar as características funcionais de um coração isolado. O coração isolado tem o mérito de nos permitir avaliar a função cardíaca desprovida das influências do organismo como um todo. Porque o organismo está a toda hora exigindo um determinado trabalho cardíaco. Aqui não, aqui as condições de trabalho cardíaco são estáveis, porque o coração está isolado, livre da influência do organismo, e aí nós analisamos as características mesmo do coração, sem as influências orgânicas, sistêmicas. Estudar o coração isolado do corpo é apenas uma das estratégias usadas aqui no laboratório. Os cientistas também observam o coração no rato em duas situações diferentes, antes e depois do infarto do miocárdio. Miocárdio é outro nome para músculo do coração. O que causa o infarto é a interrupção do fluxo de sangue nas artérias que irrigam o coração. E seu resultado é a lesão da parte do tecido muscular atingida pela falta de sangue. A mestranda Estela de Souza Vieira analisa aqui imagens de ecocardiogramas. O exame é feito em ratos infartados para verificar o estrago que o ataque cardíaco deixou no funcionamento do coração do animal. É difícil de identificar, mas ela enxerga nessas imagens a parte do coração que não contrai mais, resultado da lesão deixada pelo infarto. Você vai fazer assim ou... Posso cronometrar? Aumenta. O pesquisador Leslie Portes usa as informações do ecocardiograma para saber o tamanho do infarto e analisar a capacidade de se contrair do músculo cardíaco doente. Esse pedacinho do tecido cardíaco do rato chama-se músculo papilar. Numa situação como essa aqui, nós estamos olhando o músculo papilar, o tecido cardíaco, o miocárdio, de um coração saudável. Nessa situação, o músculo está contraindo e encurtando. Percebemos que ele encurta e se alonga, encurta e se alonga. Num coração doente, como nós estudamos aqui, um coração infartado, com insuficiência cardíaca, o registro de força seria menor. Para observar como seria o comportamento do músculo cardíaco depois do infarto, Leslie usa um medicamento que diminui a força da contração no músculo sadio. Toda essa preparação nos dá basicamente 6 informações: a força, o relaxamento, a aceleração durante a contração, a velocidade, durante o relaxamento, o tempo que o músculo leva para fazer força, para atingir o máximo de força, e o tempo que ele leva para relaxar. Nos dá uma visão assim bem ampla da capacidade contrátil e de relaxamento do músculo. Nesta outra bancada, os pesquisadores visualizam um exame de cateterismo, que mostra se há alguma lesão no músculo cardíaco e obstrução nas artérias dos animais que eles investigam. A gente consegue aqui pegar a curva de pressão ventricular, que é essa, e a curva de pressão arterial. Tá vendo? Aqui a gente consegue ver um coração normal, um coração saudável, e a gente consegue ver os parâmetros de um coração deprimido, um coração de um animal infartado, por exemplo. O coração é um músculo. Muito complexo, mas um músculo.
Sua função é bombear sangue com o oxigênio necessário para o organismo. Para executar essa função, ele possui uma estrutura com 4 câmaras: os átrios, que ficam na parte de cima, e os ventrículos, embaixo. O lado direito tem a função de lidar com o sangue com pouco oxigênio, chamado de sangue venoso. O sangue venoso chega primeiro ao átrio direito, por meio da veia cava. O átrio se contrai e o empurra para o ventrículo direito, depois de atravessar a válvula tricúspide, que então o envia para os pulmões. Naturalmente, o ventrículo precisa fazer muito mais esforço para empurrar o sangue a uma distância muito maior. Nos pulmões, o sangue venoso recebe o oxigênio do ar que inspiramos e libera gás carbônico, que expiramos. Dos pulmões, o sangue, agora oxigenado, volta para o coração, pelas veias pulmonares, em direção ao átrio esquerdo. Ao chegar ao átrio esquerdo, ele é bombeado adiante e passa pela válvula mitral, chegando ao ventrículo esquerdo. De lá, ele é empurrado para fora do coração pela artéria aorta, que iniciará a distribuição do oxigênio pelo corpo. Além do oxigênio, viajam no sangue os nutrientes necessários para todas as células do corpo. Na atividade cardíaca, os ventrículos na parte de baixo do coração são os que mais trabalham, porque eles precisam bombear o sangue para todas as partes do corpo. Os átrios só precisam bombear o sangue para os ventrículos. E assim segue a vida, graças à circulação sanguínea. Mas o que controla os batimentos do coração? Seu controle é feito pelo chamado sistema nervoso autônomo, o conjunto de neurônios conectado ao cérebro para controlar as funções vitais que não dependem de ação consciente. Se você está se exercitando, por exemplo, o coração se acelera, para que a oxigenação ocorra mais depressa. O sistema nervoso autônomo é dividido em 2 circuitos separados, o simpático e o parasimpático. O simpático é o responsável por acelerar os batimentos cardíacos de acordo com as circunstâncias. Depois, para o batimento voltar ao ritmo mais baixo, entra em ação o sistema nervoso parasimpático. Quando o coração não está conseguindo dar conta desse trabalho todo, dizemos que ele está deprimido, ou seja, a atividade de bombeamento está aquém daquela necessária para manter o organismo saudável. E pode até falhar de vez. A essa situação se dá o nome de insuficiência cardíaca. O coração que Paulo Tucci e sua equipe nos mostraram estava funcionando sem a ação de medicamentos. Eles comparam o comportamento desse coração com o comportamento do coração de um outro grupo de ratos, também infartados, mas tratados com medicamentos. A gente consegue determinar se o coração melhorou ou não. Como que está um coração, por exemplo, de um infartado em relação ao animal que é infartado e é tratado com alguma droga. Uma forma de você analisar o coração em condições naturais dentro do tórax. Você analisa aí a resposta cardíaca às exigências e às modificações do organismo como um todo. No caso aqui, há indicações muito confiáveis de que esse coração esteja sob um regime de atividade simpática exagerada. A frequência cardíaca alta e a pressão alta do rato é que indicam a Tucci a atividade simpática exagerada. Esse traçado, ele demonstra claramente que há uma hiperatividade cardíaca. No caso da pesquisa desenvolvida aqui, a hiperatividade cardíaca foi provocada em laboratório por um anestésico. O anestésico que nós utilizamos aqui promove a atividade simpática aumentada, de forma que esta resposta é uma resposta previsível frente ao método que nós utilizamos para análise. Aumentar a atividade do coração e do que os pesquisadores chamam de sobrecarga da pressão ou sobrecarga pressórica é uma das manobras usadas no laboratório para entender a diferença entre um coração saudável e um coração doente quando expostos a estímulos. No coração normal, nós temos o aumento de uma variável que nós chamamos trabalho sistólico. O que é o trabalho sistólico? É a quantidade de sangue que o coração ejeta em cada batimento, vezes a pressão arterial. Isso nos dá a grandeza do trabalho sistólico.
Está bem claro para nós que quando nós fazemos essa sobrecarga, o coração normal aumenta o trabalho cardíaco. Há uma leve redução do volume ejetado, mas o trabalho sistólico aumenta, enquanto que nos animais com doença cardíaca avançada, o trabalho sistólico cai. O grupo, coordenado por Paulo Tucci, também estuda os efeitos do exercício físico para o coração. Estes ratos saudáveis são submetidos a uma rotina de exercícios e o funcionamento do coração é observado antes e depois de os pesquisadores provocarem neles um infarto. Já se sabe hoje que o exercício físico está relacionado ao bom funcionamento do coração. Deduz-se que o animal treinado, ele sobreviva e tem um funcionamento melhor do coração depois do infarto, quando comparado ao que não treina, ao sedentário. Isso se reporta para o ser humano também. A elevação da frequência cardíaca provocada pela prática de exercícios estimula a atividade do coração e faz com que o músculo seja mais eficiente, usando menos esforço para funcionar. A ciência também já identificou outros benefícios trazidos pela prática do exercício físico ao coração, como a produção de óxido nítrico, que funciona como vasodilatador, e o aumento da taxa de HDL, o chamado colesterol bom, que limpa as artérias. Esse é o treinamento de esteira, também é um tipo de treinamento aeróbio, né? Esses animais eles estão sendo condicionados a andar na esteira. A situação da sobrevida infartados com e sem exercício ainda é duvidosa. Nós não temos essa pretensão de sermos a palavra final. Mas certamente, com a forma que nós estamos abordando a situação, nós vamos trazer algumas informações que vão colaborar para que se entenda melhor essa situação. Paulo Tucci selecionou para o quadro Notas da Semana um artigo que traz os resultados de um estudo que segue a mesma linha da pesquisa desenvolvida por sua equipe na Unifesp. Eles estudaram o efeito do exercício físico em camundongos infartados, realizando exercício físico antes do infarto. Um outro grupo realizaram o estudo do exercício físico depois do infarto. E um terceiro grupo que estudou o efeito do exercício físico antes e depois do infarto do miocárdio. Os autores verificaram que o exercício pré-infarto do miocárdio aumenta a sobrevida e favorece a função cardíaca. A função cardíaca de ratos que se exercitaram previamente foi uma função cardíaca muito preservada. Não foi absolutamente normal, mas as disfunções, os abatimentos de função foram muito atenuados. O exercício físico realizado após o infarto do miocárdio não trouxe benefício, não aumentou a sobrevida, não favoreceu a função. Aqueles animais que se submeteram ao exercício antes e depois não tiveram maiores benefícios do que aqueles que realizaram antes. A relação entre exercício e infarto do miocárdio ainda é muito controversa nos experimentos científicos. Não há uma opinião definitiva, uma opinião que seja unânime entre os autores. Há resultados favoráveis, há resultados não bem desfavoráveis, mas pelo menos que não exerceram influência. Esses são resultados desse grupo de autores. Eu não vou querer, em absoluto, transformar esses dados desses autores em verdade definitiva. Não é isso. Estou transmitindo o que eles verificaram nesse trabalho. Então, eles verificaram que o exercício pré-infarto do miocárdio aumenta a sobrevida e favorece a função cardíaca. No próximo bloco, um estudo que contradiz esses resultados e que mostra que o exercício físico pode, sim, fazer diferença em corações infartados. E ainda, uma pesquisa que alia o vinho tinto ao bom funcionamento cardíaco.